Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E você deve ter observado que o nosso cenário está diferente, porque a gente está no mês de março, que é o mês da mulher, o mês onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. E eu estou aqui, com esse privilégio de entrevistar a Fernanda Savafé, que por coincidência, é a minha filha. E não sei se vocês também se recordam, a minha primeira entrevista, meu primeiro programa, meu primeiro episódio, Fernanda me entrevistou. Agora eu estou aqui para entrevistar a Fernanda. Fernanda Savafer, antes de mais nada, eu faço a clássica pergunta. Quem é Fernanda Savafer? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, voltar, né? Que é a primeira vez, como você falou, eu estava desse lado daí te entrevistando e foi muito especial, então é uma honra muito grande estar aqui. Agradeço o convite e vamos lá. Quem é a Fernanda Savafé? Eu brinco que eu sou analisada desde novinha, né? Eu tenho um pai psicanalista, então pensar sobre quem sou eu, sobre a minha identidade, são assuntos e temas que sempre foram muito enraizados em mim. E eu sempre entendi que pensar sobre a minha identidade vai muito além de qualquer função minha, né? Então, quem é a Fernanda Savafé? Fernanda Savafé é uma mulher muito feliz, muito alegre, muito abençoada, é uma mulher que tem um prazer enorme em fazer o que eu faço hoje, ajudando outras mulheres, que ama se comunicar, que tem descoberto nesses últimos tempos também um amor por dar aula, por palestrar. Então, assim, tenho descoberto essas questões independente do tema. Então, quando a gente for discorrendo nesse papo, vocês vão entendendo um pouquinho mais sobre mim. É isso aí. Que legal. Eu quero fazer a segunda pergunta, que ela tem muito a ver com o que você falou no meio da sua apresentação. Você disse que ajuda outras mulheres, né? E eu queria saber, primeiramente, como tudo isso começou, o que de fato a Fernanda Salafé faz, ou melhor, como a Fernanda Salafé ajuda outras mulheres e o que te levou a querer ajudar outras mulheres. Então, essa pergunta que tem algumas facetas, ela é, na verdade, resumindo, como tudo começou. Nossa, vamos lá, como tudo começou. Eu acho que o primeiro insight, assim, para mim, não foi nem pensar no meu propósito, né? Foi quando eu realmente fui me prestar vestibular, né? Começar a me pensar em uma faculdade, um curso para eu poder entrar. E eu passei a minha vida inteira falando para todo mundo que eu iria fazer psicologia e do nada eu falei, pai, mãe, quero fazer design de moda, quero trabalhar com moda. E pegou todo mundo de surpresa, mas como sempre, né, vocês sempre nos apoiaram muito nas nossas decisões, no que a gente queria fazer. E é uma fase que a gente é muito novo, então a gente está se descobrindo, tá tentando entender o que a gente gosta pelo menos no meu caso, eu queria descobrir algo que eu amasse, queria trabalhar com algo que eu amasse, mesmo sem sabendo que eu amava. Tinha que valer a pena, Tinha né? que valer a pena, não queria simplesmente fazer um curso porque estava todo mundo fazendo, ou porque tinha que fazer porque vai ganhar dinheiro. Eu queria fazer algo que tivesse paixão mesmo naquilo. E quando eu entrei no curso de design de moda, foi muito bom. Foi um curso que me apresentou muitas coisas, que me fez entender muitas coisas, mas que no final da história ele me mostrou que eu não queria trabalhar com design de moda, eu não queria ser estilista. Hum. Então, eu brinco que quando eu comecei, né, entrando no curso e pensando em trabalhar com moda, era bem aquela típica garota da sessão da tarde, né? Tá com café na mão, correndo por Nova York para poder chegar a tempo na revista e ser editora de uma revista. Tava quase batendo na Vogue e falar, querida, quero estagiar aí. E porque a gente acha que é um mundo muito lúdico, né? Naquela época, ainda mais, por mais que não faz tantos anos, né? Deve ter o quê? Uns 10 anos, 9 anos por Uhum. aí. Mudou muita coisa, né? Muita coisa acelerou. Mas naquela época não era de conhecimento geral o que era design de moda, como trabalhar com moda, quais áreas se trabalhar com moda, e nem tinha tantas profissões como tem hoje. E durante o curso eu fui vendo o lado da moda que não era tão bonito, que não era tão deslumbrante, que Glamuroso. não era tão glamuroso. E aquilo me pegou de uma forma, me frustrou. Eu lembro que eu tentei trancar a faculdade, não sei se você lembra, que eu cheguei com os meus pais e falei, gente, não quero mais essa faculdade, não tô gostando, não é isso. E graças a Deus vocês me insistiram, me incentivaram a terminar naquilo, olha, você é muito nova, tudo bem se você não quiser fazer isso, mas comece uma coisa, termine. Vai valer a pena no final, mesmo se você não for atuar nessa profissão. E graças a Deus que eu terminei, porque durante o processo
eu fui começando a me descobrir em outras profissões. Então, eu comecei com produção de moda, né? Comecei a trabalhar com desfiles, com editorial, na época de blogs, de algumas revistas aqui da nossa região. E eu fui gostando muito do backstage e gostando de estar com as pessoas, de cuidar das pessoas. Quando a gente tá no backstage, a gente é um pouco de fazer tudo, né? O produtor de moda, ele faz tudo. E eu me vi produtora de moda barra styling. Eu não fiz nenhum curso, fora o meu curso de formação, que obviamente me deu muita bagagem e repertório. Mas o que me ensinou foi a prática, porque não tinha curso naquela época dessa área específica. Então eu vou fazer o seguinte, explica para quem não conhece o que a princípio faz um design de modas, o que você descobriu e onde você se encontrou. Vamos lá então, pra vocês entenderem. Um design de moda, ele é nada mais é que um estilista, é um nome bonito pra falar de um estilista, uma pessoa que faz roupas, que cria coleções. Não é um costureiro, porque nem sempre um design de moda, um estilista, ele é um costureiro. Ele pode ser um modelista, ele pode só desenhar, tem gente que faz de tudo. No nosso curso, a gente passa por todas as etapas, desde o processo de criação, de desenho, para o processo de modelagem até a confecção dessa peça final. Então, a gente aprende um pouco de tudo. Certo. Mas um design hoje, ele pode ter os seus costureiros, os seus modelistas, e ele ficar só com a parte criativa. Pode ficar. Então, vai depender de cada profissional. E o que eu comecei a entender nesse mercado? Que era por mais que era um lado muito lúdico, que parecia que era muito glamouroso para mim, eu comecei a ver as mulheres, não só as mulheres, mas principalmente nas mulheres, porque acaba atingindo muito mais forte a mulher do que o homem. Mas principalmente a mulher, né? Vendo um lugar onde elas estavam se sentindo muito aprisionadas, onde uma mulher magérrima era considerada gorda, acima do peso, de acordo com os padrões da passarela. E eu vi situações muito tristes de estar fazendo um casting no processo de desfile, quando a gente está esperando as modelos da agência vir e a gente está dando check se ela vai estar dentro do que é esperado para aquele desfile, para aquela marca. Padrão. Exatamente. Então, se é uma marca de, por exemplo, de beachwear, né, de roupa de praia, então a gente tem que ver de acordo com o estilista, com o que ele quer para a marca, o que o produtor principal, porque eu tinha um produtor acima de mim, com o que eles desejam de passar de conceito naquele desfile para ver se aquela modelo estava se enquadrando. Então, eu já vi uma menina chegando, muito linda, maravilhosa, uma gema que se você abraçar, você tem medo de machucar ela, virando para ela falando que ela tinha engordado. Aquilo me marcou, eu não esqueço dessa cena, ficou, tem muitos anos, eu ainda estava começando no processo de estar ingressada nessa equipe como produtora de moda, né? Eu já tinha terminado a faculdade e isso me doeu muito. Então eu comecei a ver esse lado da moda que eram muitos padrões, colocando as mulheres dentro dessa caixinha, você tem que se vestir assim, você tem que vestir assim assado, também tem toda uma questão de remuneração também, que as modelos nem sempre são bem remuneradas, né? A gente às vezes acha, tem aquela impressão de top model, mas não nem é todas elas assim. são Gisele Bündchen. Nem todas elas, e a Gisele também sofreu no início da carreira dela. Então, assim, é um mercado que judia, é um mercado que tem o seu lado obscuro. E isso me doeu, isso me deu muitas crises de pensar, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero fazer a diferença das pessoas, e eu tô vendo que com a moda eu não vou conseguir fazer. Só que em contrapartida, sempre tinha uma coisinha que me chamava para aquilo. E aí eu fui apresentada a uma nova profissão, que na época eu não conhecia, conheci durante os processos de ir para palestra, de tentar me encontrar, que era consultoria de imagem e estilo. E aí eu lembro até de uma mulher que ela estava explicando um pouco numa palestra que eu assisti, é como se vocês fossem quase a terapeuta da cliente de vocês. Tá que ela falou essa frase, hoje eu entendo de uma maneira errônea. Mas na época eu pensei, é uma oportunidade de eu trabalhar direto com mulheres, então, ou com a pessoa, na época eu não tinha nichado para mulheres, né? É uma oportunidade de trabalhar com pessoas, de poder cuidar, de poder ajudar, a usar a moda como algo positivo. Vamos embora, é isso. Fiz uma primeira formação em consultoria de imagem e estilo, só que numa metodologia que é considerada tradicional, porque é a metodologia que deu o start à consultoria de imagem. E também no processo, já no curso de formação, eu ouvi dos meus professores dizendo, se você tem pernas mais longas, você não pode usar isso, se você tem pernas mais curtas, se você é mais curto, você não pode usar aquilo, se você tem muito quadro, você tem que usar isso, se você tem pouco... E aí começou de novo a colocar em caixinha, começou de novo a questão dos padrões e limitar as mulheres. Eu falei, meu Deus, pra onde é que eu vou? Tô errando de novo, tô tentando e não tô me encontrando. E aquilo me feriu. Só que eu já estava formada, eu pensava, tinha algo no meu coração que pensava, eu preciso fazer dar certo, preciso descobrir uma forma. E eu fui tentando, eu lembro que eu cheguei até alguns atendimentos que eu fiz usando a metodologia tradicional,
aconteceu de eu precisar medir, porque tinha isso, né? Você media as proporções, o corpo da mulher, você dava as medidas para ela e falava, o seu corpo é esse aqui. Então você tem que usar isso, esse, aquilo, outro. E toda vez que eu tinha que ter uma experiência assim, que eu me doía, porque eu via nos olhos da cliente, eu pegando uma fita métrica e colocando ela dentro de um lugar que ela não precisava estar. E eu ficava naquilo, né? Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não tá legal. Então, eu comecei a tentando modificar coisas dentro da forma como eu trabalhava, só que com a metodologia tradicional. E como eu não conhecia uma outra forma, eu ficava refém daquilo. E aí, se passaram alguns anos, eu fiquei batendo, né? Tentando, enfrentando, tentando desenvolver aquilo de alguma forma. E a gente se mudou de cidade, tudo mais, a gente já estava em um outro contexto. E eu tive a oportunidade de ter pessoas maravilhosas na minha vida. Eu falo que Deus colocou pessoas na minha vida e foi me dando também as respostas e as direções através de pessoas. E ele colocou essa pessoa na minha vida, que na época era minha líder e hoje é uma grande amiga minha. Ela falou assim, Fê, eu quero te apresentar esse perfil aqui dessa mulher. E eu acho que tem muito a ver com o que você fala sobre moda, a sua visão diferente sobre moda. Ela também trabalha com moda. E eu acho que pode ter tudo a ver, enfim, vou te Foi mostrar. uma virada de chave. Uma virada de chave. Quando eu fui ver o perfil, eu me apaixonei, porque eu falei, era tudo que eu queria poder ter de compartilhar, e eu não achava ninguém que pensasse parecido comigo. E eu fiquei encantada com o perfil dela, que é a Shayla Nunzoni. Hoje ela não trabalha mais com consultoria de imagem e estilo, mas na época ela trabalhava. E eu fiquei apaixonada pelo perfil, comecei a acompanhar muito conteúdo dela. E eu falo que a consultoria de imagem e estilo hoje melhorou, porque a gente tem muito mais consultoras, mas ainda é considerada uma profissão solitária. Como assim, profissão solitária? É uma profissão solitária, principalmente naquela época, porque primeiro você só tinha uma forma de fazer, né? A metodologia tradicional. Então, se você era mais disruptiva, o que eu me encaixava, eu lembro quando eu me formei, eu estava numa fase que eu só usava preto e branco. Acabou. Meu guarda-roupa era preto e branco. E não porque eu tava querendo dizer alguma coisa, porque eu não gostava, é porque eu me identificava. E hoje eu entendo, na verdade, que era uma forma de expressar, na verdade, de me posicionar como uma consultora diferente. Hoje você tá de preto e branco. E hoje eu tô de preto e branco, coincidentemente, tá? Então, assim, na época, as consultoras, a gente fala de consultoria de imagem e estilo, a pessoa pensa assim, você faz coloração pessoal. E acha que coloração pessoal, análise de cores. E as pessoas acham que consultoria é só isso. E não é, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Então, a consultoria acabava sendo uma profissão solitária, porque você não tinha com quem trocar, e as outras pessoas que você poderia talvez ter como trocar, mesmo na metodologia diferente da sua, às vezes tinha uma questão de competição, então você ficava muito nesse lugar também. E na Shayla eu encontrei essa forma de poder me sentir acolhida. Isso antes de conhecê-la, porque eu ainda fiquei nesse processo acompanhando ela nas redes sociais. Tive a oportunidade de conhecê-la depois também. E ela já estava migrando, assim, de área de profissão. E ela lançou a última turma dela, da metodologia dela, que é a metodologia de dentro para fora. E foi até online. Ela tinha lançado uma presencial, eu não consegui participar da presencial. E aí, assim, eu perdi minha oportunidade. E aí, depois ela abriu a última turma, que era essa turma online. E eu acho que eu fiz parte da última turma, última ou penúltima. Eu falei, pronto, é o meu momento. E aí, quando eu comecei a fazer o curso dela, era tudo o que eu estava buscando e que eu não conseguia dar nomes. Fez sentido agora? Fez sentido, abriu a minha mente e, como fala o nome da metodologia dela, né, de dentro para fora. Então, é um processo da consultoria de imagem e estilo que você precisa olhar primeiro para dentro, para aí depois você pensar no exterior, você pensar no fora, né? Tem a ver com autoconhecimento? Totalmente tem a ver com autoconhecimento. E na metodologia tradicional não tem isso, né? E isso abriu os meus olhos de uma forma que eu falei, meu Deus, é isso, é sobre isso. E isso começou a me dar uma direção. Então eu comecei a atuar também com a metodologia dela, fiz umas adaptações porque fazia sentido para mim, porque eu acreditava, mas comecei a ficar um tempo atuando com a metodologia de dentro para fora dela, que fez muito sentido. E como você falou, é isso, a primeira etapa da metodologia dela, e hoje da minha também, mas eu vou chegar lá, é de autoconhecimento. E eu sempre falo isso para os meus clientes, não tem como você se vestir se você não souber quem você é. Porque o vestir, ele expressa quem nós somos. A nossa imagem aqui, eu estou comunicando algo, você comunica algo. Então, para eu poder vestir alguma coisa, eu preciso expressar algo.
E nada mais é do que eu expressar quem eu sou. Reflete, né? Vai refletir, senão eu vou me transformar num personagem. Eu vou estar criando algo que não existe. E vai chegar um momento que você não vai conseguir, eu não vou conseguir sustentar isso. Entendeu? Então eu falo muito isso. O nosso vestir, a nossa imagem pessoal precisa ser um reflexo de quem nós somos. E para que isso aconteça, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender e valorizar a sua história, entender aonde você quer chegar. Que é o que eu falo, é o desejo da imagem também. Então, eu quero chegar em tal lugar, então, para isso, eu vou usar a minha imagem ao meu favor, vou usar o meu vestir ao meu favor. Então, qual é o meu desejo de imagem? Qual é a minha intenção? Então, assim, moda nada mais é do que comunicação, né? É uma forma de comunicar, uma comunicação não verbal. Então, depois que eu fiz essa formação da Shayla, né, começou a fazer sentido para mim e eu comecei a trabalhar com essa metodologia, a trabalhar dessa forma, e aí é questão de bagagem, né, porque eu ainda falo, eu era muito nova, então a gente vai tendo oportunidade de conhecer algumas clientes, trabalhar de alguma forma, estudar novamente, estudar o que está acontecendo no mundo, porque não é uma coisa estática, né, a gente trabalha com moda, e moda significa comportamento. Moda vem desse conceito de maneira, modo. Então tá muito ligado ao comportamento. Então é muito dinâmico, né? É muito dinâmico, tá sempre mudando, tá sempre tendo essas evoluções, não é estático. E a gente precisa tá se atualizando, tá entendendo o que tá acontecendo. Então, durante todo esse processo eu fui, né, aperfeiçoando, fui entendendo como é que eu queria trabalhar. E aí é engraçado que com o passar do tempo e com as clientes que a gente vai tendo, que eu fui tendo novas viradas de chaves, novos insights, coisas que eu entendi que eu precisava adicionar dentro da minha forma de trabalho. Muita coisa. Vai ressignificando. Então eu brinco que toda cliente que vem pra mim, ela sempre vem com a minha metodologia e com o meu processo lapidado. Porque toda vez que eu passo por um processo de consultoria com uma mulher, eu tenho insights e eu vou lapidando e aperfeiçoando esse processo. Então é uma coisa dinâmica, né? E aí, já vamos concluir, tá? Que a história é longa. E aí, tem uns 2 anos, se eu não me engano, eu lancei a minha própria metodologia. Olha, eu tava querendo falar dessa metodologia. Como é que é esse negócio? Que se chama Identidade no Vestir, né? Ela é abreviada como ID no Vestir, porque tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Com o que eu falo muito. Eu falo muito sobre identidade, eu falo muito sobre essa questão do autoconhecimento. Exatamente. E para mim fez muito sentido. Eu tinha já desenvolvido a minha metodologia, já tinha os passos, os processos. Obviamente, vem muito inspirado também do que eu aprendi na metodologia da Shayla, mas como eu falei, com toda a bagagem de repertório, a gente vai atualizando, a gente vai modificando, entendendo coisas que a gente precisa lapidar e melhorar. E eu montei essa metodologia, só que eu tenho um lado perfeccionista. E eu lembro que eu demorei acho, quase 1 ano para lançar ela, porque eu achava que ela nunca estava pronta. Até que eu fui entendendo isso, foi virando a chave pra mim. Ela nunca vai estar pronta. Ela vai estar sempre se aperfeiçoando. Porque é assim, né? Como a gente falou. É dinâmico. E aí eu lembro que eu tava no banheiro, tomando banho, assim, e eu tava orando e falando, Senhor, eu preciso de um nome. Eu vou lançar essa metodologia, vou lançar do jeito que ela tá, não tem mais o que eu fazer, eu preciso lançar. Só que eu preciso de um nome, ela não tem um nome. Era só o nome da minha consultoria, Fernanda Salva Fé, e pronto. E eu senti muito forte, muito assim profunda. Eu não esqueço dessa experiência no meu coração, falando sobre identidade. E aí ficou esse negócio de identidade. Eu falei, cara, mas é um nome grande, né? E aí eu ainda aumentei, que eu pensei, identidade no vestir. Eu falei, meu Deus, esse nome é gigante. Como é que eu vou colocar esse nome? E aí me veio essa luz, digamos assim, de colocar. Esse insight, vamos abreviar, vou colocar ID no vestir. I de vestir. E aí ficou. Identidade no vestir ficou abreviado, né? A escrita como ID no vestir. E nunca fez tanto sentido. E é muito especial porque tem a ver também com a minha trajetória, né? Com o que eu passei, porque tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês, obviamente houve crises existenciais e de propósito, de trabalho, se era isso mesmo, se foi para isso de fato que Deus estava me chamando, se fazia sentido. Eu não queria trabalhar com moda se não fosse uma moda com propósito, se não fosse uma moda usada de fato como uma ferramenta positiva na vida de outras pessoas. Então, eu passei por várias questões de, mesmo trabalhando, tem momentos que você dá aquela, né? E fica, será que é isso? Será que não é? E não é fácil. Ainda mais você começando num lugar onde você era diferente, né? Era consultora disruptiva, era consultora que ia contra a maré. Então, hoje
é muito especial poder trabalhar com a minha própria metodologia e ver o efeito daquilo que eu acredito tanto e que eu passei também na vida de outras mulheres, e levantando muito essa bandeira de uma moda com propósito, de uma moda que expressa quem nós somos, da gente refletir quem nós somos, e realmente não como uma forma de colocar em padrões ou em regras, ou do que está em alta, o que está na moda, porque eu falo muito isso também. A gente vive hoje numa era de muitas tendências, né? O que são as tendências, Fernanda? Então, tudo aquilo que a gente está vendo, tá em alta usar, principalmente na pandemia a gente teve isso, o tie-dye, né? Que era aquelas peças meio manchadas, meio pintadas. Hoje, né, já tá melhorando um pouco, mas a gente ouve muito de uma expressão chamada clean girl, que é a era minimalista que veio. Tudo isso são tendências. Mas a gente precisa entender se de fato essa tendência que está em alta, ela faz sentido pra gente. Porque se ela não fizer, você não vai usar. Verdade. Você não precisa aderir a algo que não faz sentido pra você, pra sua identidade, pra sua mensagem, só porque está em alta. E numa era onde a gente vê as pessoas falando tanto sobre ser diferentes, ser autênticos, em contrapartida, eu vejo que é uma época onde a gente vê as pessoas iguais. As pessoas estão cada vez padronizadas, tanto pelos padrões estéticos, né, como também pela forma de vestir. Então, eu vejo essa dualidade e eu acho até intrigante, porque eu penso, cara, a gente fala tanto, ouve-se tanto falar sobre identidade e a gente vê as pessoas tão iguais, né? Mas isso é mais profundo, né? Não, e eu te pergunto, o que a metodologia ID No vestir? no vestir, ela propõe? O que uma pessoa que te procura, que quer conhecer essa metodologia, o que ela pode esperar? Então, o que eu sempre gosto de falar também quando vem alguma cliente conversar comigo. Eu sou muito honesta e eu acredito muito em conexão quando a gente vai trabalhar com qualquer cliente. Então eu falo, eu não sou uma consultora para todo mundo e nem todo mundo vai ser meu cliente. Primeiro porque cada pessoa tem a sua identificação, né, como outro profissional. Então, eu não só me apresento, mas eu apresento a minha metodologia. E eu sou muito, muito clara nisso. Eu vou te apresentar, vou te mostrar como é que é, e você vai entender se vai fazer sentido pra você ou não. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, começa com uma coisa muito personalizada. É totalmente personalizada. Não tem como ser diferente, porque nós somos seres diferentes. Olha que legal. E é isso que eu falo também para as minhas clientes. Por que eu trabalho... Geralmente a gente sempre é abordado assim: oi, tudo bem? Eu queria saber da sua consultoria, quanto é que é? Eu falo, calma, não é assim. Primeiro eu preciso entender quem é você, o que você está buscando, qual é a sua dificuldade nesse momento. Então isso é quase uma anamnese, né? É totalmente. Eu preciso entender quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, porque às vezes você não está precisando de uma consultoria completa, você pode estar precisando de uma estratégia de estilo, você pode estar precisando só de uma montagem de looks, ou de fato você está precisando de uma consultoria completa e você às vezes veio para mim querendo uma montagem de looks. Então, assim, eu não vou entregar um serviço simplesmente porque a pessoa quer passar um cartão. Eu preciso entregar um serviço que vai fazer diferença na vida dela. É isso que eu prego. E é isso que eu vivo, entendeu? Então, precisa fazer sentido. Então, na minha metodologia, como eu falei, a gente trabalha a identidade. A gente começa com todo esse processo de autoconhecimento. Não tem como. Eu vou, sim, auxiliar minha cliente na parte do vestir, é óbvio que é sobre isso também. Mas eu falo, o meu trabalho... Mas isso vai ser uma consequência, né? Exatamente, é uma consequência. O meu trabalho é mostrar que a moda é um coadjuvante. O protagonista é a cliente. É a pessoa que está interessada por essa transformação, que às vezes está com alguma distorção da sua imagem. Então, quando a gente vem conversar, é muito mais profundo. Até nessa primeira etapa de autoconhecimento, eu sempre passo uns questionários, a gente conversa muito. E às vezes, quando eu mando esse primeiro questionário, que eu chamo de questionário de autoconhecimento para os meus clientes, eu já vou alertando, porque ela já começa, Fê, o que isso tem a ver? Eu falo, olha, pode parecer que não tem nada a ver agora com moda, mas no final você vai entender que tem muito a ver. Então, assim, são perguntas muito profundas, que nem sempre todas elas às vezes estão dispostas e a fim de responder para mim, mas eu falo, responda para você. Então, a gente tem esse processo muito profundo, tem que começar, não tem como, de entender várias questões de crenças, de mentalidade, de autoestima, de como é que ela está se enxergando. Então é um processo, É um processo, como é que ela está se entendendo. Né? E aí, sim, a partir desse processo que a gente vai lapidando isso, a gente vai depois chegar nessa parte da moda. Isso. Que é entender o gosto, a preferência, o estilo, o que ela quer comunicar, o que ela quer valorizar no corpo dela. Eu nunca vou chegar com uma cliente que às vezes pode ter um quadro largo e falar, se o quadro é largo, a gente vai ter que dar uma disfarçada. Se a cliente não quiser disfarçar o quadro largo dela,
É um direito dela. Então tá, você quer valorizar? Vou te ensinar a valorizar de acordo com aquilo que você tá buscando, com a mensagem que você quer comunicar, com o que faz sentido pra você. Então assim, eu vou te dar o conhecimento, eu vou te dar a informação, entendeu? Uhum. E a gente vai entendendo como é que a gente vai construir isso juntas. E aí, você falando assim, eu tô aqui pensando, existe algum desafio que você enfrenta ao apresentar a sua metodologia? Como é que você tem visto a reação das pessoas quando você se posiciona dessa forma e coloca meio que algumas condições, né? Porque assim, não é para todo mundo, né? Talvez não faça sentido. Então você está criando uma maneira, um processo, você está apresentando um processo que foi criado, que é um processo que ele vem de não só pegar a pessoa e vestir a pessoa, mas um processo, como eu falei, de uma imersão, né? A pessoa tem que realmente se conhecer para que ela possa de fato usufruir dos benefícios. Quais são os principais desafios nesse processo dessa coisa nova e disruptiva? Enfim, o que você tem visto aí de desafio? Eu acredito que, para começar, é o entendimento do que de fato é a consultoria. Porque, como eu falei ali no início, a gente chega nessa parte agora. Muitas pessoas acham que a consultoria de imagem e estilo se resume à coloração pessoal, análise de cores, né? Você ter a sua cartela de cor. Isso é só uma das etapas da consultoria. E nem toda consultora, e eu ouso dizer que hoje em dia, acho que boa parte das consultoras não fazem análise de coloração pessoal. E não porque não pode ou porque não quer, porque às vezes não faz sentido para a demanda, para o propósito daquela consultora. Meu caso é esse. Quando eu comecei o meu processo de formação em consultoria, eu fiz, né, a aula, aprendi como a usar as cores, como fazer análise de coloração pessoal. Só que lá na época eu entendi, naquele momento, que a análise de coloração pessoal poderia ser algo que estava limitando as clientes. Porque se aquela cor não estivesse naquela cartela, a cliente não queria usar. Mesmo ela amando. Eu amo amarelo, mas amarelo não está na minha cor, não posso usar. E aí a contrapartida que a gente ouve não, aí você usa na parte de baixo, porque é mais sobre o rosto, é o que reflete aqui no rosto. As cores, o efeito, que de fato, as cores elas vão trazer não só as suas mensagens e comunicações, mas também os efeitos na nossa pele, no nosso rosto. Então, quando está dentro da análise de coloração pessoal, da cartela, costuma brilhar e valorizar mais a pele da pessoa, entendeu? Mas isso também depende muito da intenção da pessoa. Hoje, eu já tenho uma visão diferente. Na época, eu era meio contra, quando eu comecei a me formar. Eu tinha esse caso, não, eu consultora disruptiva, não querendo ser diferente, sou contra a coloração pessoal, acho que não tem nada a ver e tal, vou trabalhar de outras formas com as cores. Hoje, eu já vejo que sim, tem um valor e é importante, não tem problema nenhum você fazer uma coloração pessoal. Eu só defendo que você não deve se prender a ela, você não deve ser refém da coloração pessoal. Ela tem que te auxiliar, ela tem que ser algo que vai fazer sentido pra você. Mas se você quiser usar uma cor que não tá na sua cartela, tá tudo bem. Você pode usar outros artifícios para poder você continuar se valorizando, que é a maquiagem e o cabelo. Então, na minha visão hoje, a cartela de coloração pessoal, ela faz muito mais sentido quando a gente pensa em maquiagem e cabelo. Porque, de fato, se você tiver com uma cor de cabelo que não faz sentido para a harmonia do seu rosto, pro seu tom de pele, vai gritar, porque tá aqui. Se eu tiver com um tipo de cor, por exemplo, hoje literalmente tá na cara. Hoje eu tô com tons de marrom no meu rosto, né? Mais quentinho. Porque tem a ver comigo, eu sempre gostei, sempre foi intuitivo, e quando eu fiz a formação eu descobri que tinha a ver com a minha cartela, que eu tenho um subtom quente. Então, assim, se eu tivesse com esses tons de marrom frio, eu ia estar parecendo a Mortiz. Não ia estar legal pra mim, entendeu? Então eu até percebo que muitas vezes, até na maquiagem, no cabelo, acaba sendo intuitivo. Você coloca no seu rosto, você vê se aquele negócio não tá te valorizando. Então, tem muito disso, de mostrar para as pessoas que consultoria de imagem e estilo não é só análise de coloração pessoal, não é só o styling. O que é o styling? É você montar looks. Isso são só etapas, são só e podem ser serviços separados, independentes, mas tudo vai depender daquela consultora, do que ela quer trabalhar, qual é a metodologia dela, qual é o processo de consultoria dela. Então, assim, nem toda consultora é visagista, tem consultora que tem consultora que faz todas as áreas e abrange tudo, tem umas que gostam de especificar em certos assuntos. E no meu caso, eu fui muito para esse lado do autoconhecimento, da identidade, do comportamento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo, então, que um dos principais desafios que você enfrenta é realmente o preconceito,
né? Preconceito. De não entender como é que o processo ele funciona, e isso leva muitas das vezes as pessoas a se limitarem por conta da não informação adequada. Informação. E é interessante, porque eu já estou conversando com outras colegas consultoras, a gente vive nesse mundo, então a gente tem informação, pra gente é óbvio, mas é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Nem todo mundo tem esse conhecimento, tem todo mundo que não é da área, não vai atrás de saber que de fato... Eu, por exemplo, não tinha... O que é uma... Exatamente, o que é uma consultoria. Então, por exemplo, hoje eu escolhi trabalhar com a psicologia das cores. Então, é com a mensagem que cada cor vai comunicar. E o efeito que isso vai gerar na imagem que a minha cliente quer traduzir no sinal, entendeu? Porque faz sentido pra minha metodologia. Então, foi aí que eu quis me aperfeiçoar e ficar mais... ser a minha especialidade, digamos assim. Legal. Então, eu acho que hoje desafio isso. E eu acho que no início também, além de tudo que eu já comentei com vocês, era o preconceito de que consultoria de imagem e estilo, né? As pessoas achavam que era algo só para celebridade. Que era algo que não era para todo mundo, que não era acessível, entendeu? É óbvio que a gente entra num lugar que o acessível para você pode não ser o acessível para mim e vice-versa, né? A gente falar de preço é uma coisa muito delicada porque cada um tem a sua percepção de preço. Então, eu sempre, hoje, já com conhecimento e maturidade e já, né, trabalhando na área há uns 9 anos, eu falo sobre valor. A minha consultoria não tem a ver com preço, é o valor, é a transformação que você vai receber. É o efeito que se vai gerar na sua vida a longo prazo. É o benefício. Então, assim, vai depender do que você está disposto, do que você vai querer investir, e não só investir em financeiro, porque também tem isso. É investir em tempo e em disponibilidade de fazer acontecer. Porque a consultoria ela é um trabalho que eu falo que é a 4 mãos. Eu não faço nada sozinha. Se a minha cliente não estiver disponível, não estiver lá querendo que o negócio aconteça, não tiver nos encontros querendo ouvir tudo que eu tô passando para ela e realizar até as atividades e tá lá junto comigo trabalhando, ela vai ter jogado o dinheiro dela fora, que eu não vou fazer milagre. A pessoa precisa também se esforçar e querer, até mesmo porque o meu desejo é que a minha cliente tenha autonomia. Eu não quero que ela fique refém de mim, entendeu? Se ela quiser voltar e fazer um serviço independente, Fê, tem uma viagem, quero uma montagem de mala, quero uma montagem de looks, maravilhoso, já aconteceu. Eu tô até com uma cliente agora que a gente vai fazer já um processo de montagem de looks para ela, porque ela tem um evento, ela tem uma viagem a trabalho e ela já tá pensando nos looks dela. Aí eu quero que a minha cliente volte. Mas eu não quero que a minha cliente volte porque ela não teve uma transformação, porque ela não entendeu, porque ela não aprendeu. Entendi. Entende? Você quer que a experiência seja uma experiência completa. É óbvio, com certeza. Bacana. Fernanda, como eu já mencionei, né, e já é sabido, a gente está no mês das mulheres. E você é uma mulher que está no mercado de trabalho, que está trabalhando com mulheres para gerar essa transformação, né? E eu queria perguntar para você agora sobre esse lugar da mulher trabalhando no mercado de trabalho. Como é que você está se vendo dentro desse contexto, né, de empreender? Porque a primeira pergunta que eu fiz lá foi sobre você. E eu comecei perguntando depois como tudo começou. Mas eu não falei, naquele momento, que uma das ideias desse projeto, do podcast, é falar sobre o empreendedorismo. Então, como você, mulher, sendo mulher, está se vendo ou está vendo o mercado de trabalho para a mulher trabalhar hoje? O que você tem a me dizer sobre isso? Sobre esse contexto, essa realidade? Então, acho que hoje a gente vive num momento que, óbvio, que a gente ainda tem muito desigualdade no mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, até mesmo com as mulheres mais bem-sucedidas do nosso país. A gente já ouve algumas coisas que acontecem, mas, assim, hoje eu percebo que a gente tem muito mais espaço, né? Há muito ainda para se conquistar, mas existe mais um espaço. E falando de uma mulher que quer empreender, que deseja empreender, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas também antes da gente começar a empreender, né? Você me fez essa pergunta que me dá muitas camadas para a gente poder adentrar e conversar. Mas se eu fosse começar falando sobre essa questão de uma decisão de começar a empreender, né? Quero começar a empreender. Eu acredito muito, muito, muito que a gente precisa saber também do outro lado.
né? Hoje tem um preconceito muito grande com CLT, né? A gente ouve muitas coisas nas redes sociais, principalmente dessa geração mais nova que vê muitos influenciadores e muita gente na internet ganhando muito dinheiro e às vezes só gravando um vídeo engraçado, eu quero fazer isso, não quero estudar, não quero nada, eu quero fazer isso aqui, que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. E vindo da geração, né? Você é aquela primeira geração, eu tô intermediária e tem essa nova geração, né? Digamos assim, eu sou milênio. E o que eu poderia falar para essa mulher começar a pensar nisso é a gente precisa entender o outro lado. Porque se a gente não tiver os funcionários, como é que a gente vai ter uma empresa, né? E a gente também precisa entender uma coisa que nem todo mundo nasceu para empreender. E nem todo mundo nasceu para ser funcionário. Então a gente precisa dos dois para o mundo caminhar, para a sociedade acontecer, né? Para a economia girar. Se não tiver um empreendedor, se não tiver um empresário e não tiver os funcionários, não gira. Imagina se todo mundo quisesse ser empreendedor. Então, principalmente para a mulher, que a gente tem essa questão de buscar o nosso espaço e se destacar, a gente precisa se preparar. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa estudar, e a gente precisa de prática também, e a gente precisa de nãos também, de experiências ruins também. Tudo hoje em dia, é óbvio que há questões, né? A gente não vai relativizar coisas que são graves, mas eu vejo que hoje as pessoas não estão acostumadas e não aceitam receber um não. Tem uma frustração no trabalho e na sua jornada, e gente, eu vou falar pela minha experiência. Até ano passado eu tava me frustrando em várias questões da minha área profissional. Só que eu falei, não vou desistir, porque a vida é assim, né? A vida não é um morango. Então, eu entendo o meu papel desse lado, decidir empreender. Já passei pelo outro lado também, tá? Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que, não, a família toda é de empreendedores. Então, também tem isso, né? Pra mim, não foi uma coisa de outro mundo pensar em empreender. Mas não foi algo que eu comecei já pensando, eu vou empreender. Ainda mais porque no início, quando eu me formei, eu pensava, vou trabalhar na Vogue, vou para São Paulo, vou trabalhar em alguma agência de moda, vou trabalhar em alguma coisa nesse sentido. Então, todos os meus pensamentos de trabalho era para ser funcionário de alguém, entendeu? De alguma grande empresa de moda que eu pudesse me destacar e crescer dentro dessa empresa. E eu me vi num lugar onde eu não me identificava com aquilo e que eu queria fazer diferente, e o que eu encontrei de possibilidade era empreender. E isso já estava muito comigo, né? Acho que, não sei se só pela questão da personalidade, mas também por nascer numa família de empreendedores, já era muito natural para mim. Só que eu passei por todo esse processo de ter que trabalhar, de trabalhar numa empresa, de trabalhar numa empresa que não tinha nada a ver com o meu negócio, de trabalhar na empresa do meu pai. E eu falo que foi uma escola barra faculdade, porque eu tive que aprender a falar com o cliente, tive que aprender a atender telefone, sabe, tive que aprender a servir um cafezinho e ser educada, mesmo quando eu tô no meu pior momento, mesmo quando o cliente não é muito simpático, né, e é grosseiro comigo. Então, assim, são coisas que para você ser um bom empreendedor, você precisa também passar por isso, você precisa entender o valor disso e você precisa se colocar nesse lugar também, sabe? Desse respeito e desse lugar. Então é isso, e isso não só para mulher, né? Para mulher eu falo que a gente tem essa questão de querer conquistar um espaço que às vezes a gente não consegue por a gente ser mulher, né? Mas para qualquer pessoa, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, você precisa de um diploma, mesmo se você não for fazer aquela área, mas você precisa ter repertório. E eu acho que falta muito hoje repertório. Todo mundo quer abrir um Instagram e falar ou de marketing digital, ou de não sei o quê. Não tem problema com isso. Se é a sua paixão, se você estuda sobre isso e faz sentido. Mas falta repertório, falta estudo, falta a pessoa realmente ir atrás disso. Às vezes você vai precisar trabalhar com outra pessoa para você ter bagagem, pra você aprender, para você realmente conseguir passar isso para frente, sabe? E eu acho que é isso. Então, assim, o que eu falaria para as mulheres, principalmente nesse mês, que a gente fala muito sobre a gente se valorizar, entender o nosso papel, o nosso destaque, busque cada vez mais conhecimento. E também aquilo que a gente falou no início, o autoconhecimento. Talvez o seu sonho, a sua vocação vai ser você empreender e você vai ser luz naquela área que você decidiu empreender, entendeu? Você vai fazer a diferença, você vai ter propósito. Às vezes você não vai ser num lugar de empreender, vai ser num lugar de ser um funcionário e você vai fazer uma revolução naquela empresa, sabe? Grandes diretores e pessoas que a gente tem aí de grande renome no mercado e no mundo dos negócios são CLT, de grandes empresas, sabe? São funcionários.
Então, é você entender a sua vocação, se isso faz sentido para você. Se você decidir ser uma empreendedora, seja a melhor empreendedora que você pode ser. Se você decidir e você quiser ser uma CLT, né, trabalhar numa empresa, ser um funcionário, seja a melhor funcionária que você pode ser, sabe? Faça isso com amor, faça isso com excelência, faça isso com um propósito, porque é assim que a gente vai se destacando. É assim que a gente vai mostrando não só o nosso valor, mas as nossas aptidões, sabe? A gente vai se destacando, entendeu? E, como eu sempre falo, né, agora até puxando uma sardinha pro meu lado, você precisa comunicar isso também, através da sua imagem pessoal, porque é aquela questão da primeira impressão. Nem sempre, ainda mais nesse aspecto, falando de mulheres, a gente vai ter uma oportunidade de chegar lá e despejar o nosso currículo, todos os nossos conhecimentos, todos os nossos cursos e aptidões, que eu sou isso e aquilo outro. Às vezes vai ser com a sua imagem, se você vai chegar num lugar, se você não estiver bem apresentado, se você não tiver de uma maneira, um comportamento, que a imagem não é só o seu vestir, imagem é o comportamento, a forma que você se comunica com as pessoas, a forma que você senta, a forma que você, se você é educado ou não com alguém, a forma que você olha para as pessoas, seu tom de voz, tudo isso é a sua imagem pessoal. O vestir é só uma parte disso. Então, se você chegar num lugar e às vezes você não estiver de acordo com aquele lugar, adequada para aquele ambiente, você vai perder uma oportunidade de se vender, de mostrar quem você é, porque nem sempre você vai poder falar. E nem sempre você tem a oportunidade de causar uma segunda boa impressão. Exatamente. Então, assim, já puxo por esse gancho também. Invista na sua imagem pessoal. Se você entende que a sua imagem ela tá divergente com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer almejar, invista em ter um processo onde você vai, de fato, cuidar da sua imagem pessoal. Você vai lapidar a sua imagem pessoal. Porque isso também é um grande triunfo na sua mão, para você conseguir chegar nos lugares. Entendeu? Eu ia fazer mais duas perguntas, mas estamos caminhando para o final e ia fazer mais três, na verdade. Eu vou fazer a pergunta que normalmente eu faço. E qual a pergunta que eu não te fiz até agora, que você gostaria que eu fizesse? Você acha que você me fez todas as eu falei tanto, que se deixar eu vou falando aqui, né? Eu acho que não teve nenhuma pergunta. Então vamos para a pergunta final. A pergunta final é aquela que você já conhece, porque além de você ser consultora de imagem e estilo, além de cuidar das pessoas, das mulheres e ter um método, você também é minha produtora. Então você conhece todo o nosso roteiro. E a última pergunta é, Fernanda Sabafé, o nosso podcast é Expertise Contando Histórias e você está aqui contando um pouco da sua história e colocando aqui para todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, um pedaço da sua história. E eu te pergunto, que história você gostaria que contassem sobre você? Se houvesse uma história que você quisesse que contasse sobre Fernanda Sabafé, que história seria? Não, confesso que mesmo sabendo que ia ter essa pergunta, eu não me preparei para ela. Mas eu já tenho a resposta dela na ponta da língua. Que é a história que eu gostaria que as pessoas contassem agora, depois, em qualquer momento da minha vida, é que eu fui alguém que decidiu ser obediente e cumprir com o propósito que Deus colocou na minha vida. Hoje eu entendo que o meu propósito é com mulheres e no momento, na minha área de atuação, é na consultoria de imagem e estilo. Mas como eu falei no início, a minha identidade ela não está atrelada às minhas funções. Pode ser que amanhã eu não seja mais consultora. Eu seja, sei lá, uma psicóloga, eu seja uma médica, enfim. Então não importa. Mas eu entendo que o meu papel, que o meu propósito é amar e cuidar de pessoas, especificamente de mulheres, independente de onde eu estiver. Então eu quero que a minha história seja contada como alguém que cumpriu o seu propósito, que foi obediente a Deus, que cumpriu aquilo que Deus colocou para que eu fizesse e que de fato eu tivesse, fosse uma pessoa que fez um impacto na vida de alguém, sabe? Trouxe uma luz, realmente refletisse quem Deus é em mim, né? Até você falando da questão de identidade, eu me lembrei que eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante, né? Sobre a minha identidade, que eu sou filha, não só sua filha, né? Meu pai terreno, muito amado, mas eu sou filha de Deus. E isso faz muito parte, não só da minha identidade, isso é toda a minha identidade, né? A minha identidade está em Deus e o que eu faço hoje é cumprir o propósito dele na minha vida.
e que eu tenho a cada dia mais revelação e mais direcionamento e certeza daquilo que ele me chamou para fazer. Então, que a minha história seja contada como alguém que foi obediente, como uma mulher que serviu e que amou outras mulheres e que usou a moda, né, como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de expressão de identidade e que usou algo que às vezes é considerado tão fútil, tão supérfluo e tão ruim em muitos momentos, como algo positivo, sabe? Como algo bom na vida de outras mulheres. Uau! E agora, finalizando, eu vou deixar que você fale das suas redes sociais, aquilo que você quiser falar sobre os seus projetos, né? E aí agora a câmera agora é toda sua e a gente vai terminando por aqui com você falando aquilo que você gostaria de deixar aí de referência sobre os suas redes sociais, enfim. Vamos lá, né? Para vocês que gostaram desse episódio e querem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais sobre mim, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como Fernanda Savafé, não tem outra. Então vocês podem me encontrar lá dessa forma. E para você mulher, né? Hoje, como eu falei, eu trabalho especificamente com mulheres, então se você que é homem está me assistindo, manda esse episódio para alguma mulher da sua vida que você ama, que você admira, que você acredita que esse conteúdo vai impactar a vida dela. E se você que é mulher, né? O meu trabalho é um trabalho que realmente busca trazer essa transformação e trazer um impacto positivo na vida de outras mulheres. E se você se sente hoje, talvez com a sua imagem um pouco distorcida, ou uma visão embaçada sobre quem você é, eu tô aqui para poder te ajudar nesse processo e ser luz e de fato poder te direcionar através da moda, através do seu vestir, para que você possa expressar, né, a sua identidade no seu vestir e se vestir daquela forma que você sempre quis se vestir, respeitando quem você é, a sua essência. Então, o meu trabalho é para você, mulher, que pode estar passando por essa situação, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar e que vai ser uma experiência muito maravilhosa, tanto para você quanto para mim. E é isso. Fernanda Savafé, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? O meu convite, e desejo muito sucesso, que Deus te abençoe e que você continue ajudando e abençoando muitas pessoas. Amém. Gente, é isso. Obrigado por estar aqui, ter ficado conosco até esse momento. Espero que você tenha gostado. E eu vou só reforçar as palavras da Fernanda. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Eu acredito que ele vai ser muito útil para muitas mulheres e, consequentemente, para as famílias. Valeu!